Eu convido você a acompanhar a leitura do texto bíblico, que servirá para a nossa reflexão, já um texto bem explorado ao longo do nosso trabalho aqui do 13º Encontro da Fé Reformada, e eu peço a Deus graça para que possa, como instrumento do Senhor, apresentar o texto mais uma vez e dele extrair as suas inesgotáveis riquezas, de sorte a consolar os meus irmãos, a edificá-los e, acima de tudo, desafiá-los. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Acredito que até amanhã ele já estará de cor, né? De coração, todo mundo já afiado com o texto que é comumente conhecido como a Grande Comissão. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Juntos a uma só voz, porque isso nos ajuda, depois do café assim, afugenta o sono, uma leitura vigorosa. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Eu conheço um pastor que creio seja conhecido também da grande maioria aqui do auditório, que começou a sua vida profissional como ajudante de padeiro, ali no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro. E ele, como auxiliar do padeiro, ficava impressionado com a habilidade daquele homem. Uma vez a massa cilindrada, tendo passado pelo cilindro e disposta, aquele homem cortava um pedaço da massa, colocava o pedaço na balança, tendo o peso ideal. Aquele homem segurava a massa por algum tempo e, a partir dali, com uma agilidade muito grande, ele saía cortando toda a massa existente e colocando na assadeira. E de quando em quando o homem parava, pegava um outro pedaço da massa, colocava na balança, verificava se o peso era ideal. Sendo ideal, tomava a massa nas mãos, passava mais alguns segundos com a massa na mão e recomeçava tudo de novo. E o adolescente ficava impressionado com a agilidade daquele homem, como o homem era ágil, como o homem era preciso. E aquilo sempre marcou ou deixou marcado a vida daquele adolescente, que se tornou um jovem e que depois foi ao seminário. E quando ordenado pastor, o homem, sempre tendo em mente aquele profissional, aquele padeiro, passou a admirá-lo por um outro aspecto. No início, quando adolescente, ele o admirava por sua agilidade, por sua precisão. Agora, pastor, o homem continuava sendo admirado, mas não mais por sua agilidade, nem por sua precisão. Agora, ele era admirado por sua humildade. Porque, embora ágil, embora diligente, embora um mestre no seu ofício, aquele homem sabia que periodicamente ele precisava aferir o peso da massa, que ele não era a palavra final a respeito daquilo que estava sendo feito. Ele precisava de um instrumento mais preciso que ele, um instrumento adequado, para que, se porventura ele estivesse errado, fosse imediatamente corrigido. Eu uso este exemplo deste nosso nobre irmão para falar a respeito da evangelização e a necessidade que temos de continuamente retornar às Escrituras para verificar se o que nós estamos fazendo biblicamente, se a maneira como nós estamos agindo é segundo e conforme a vontade de Deus. Porque, embora já treinados, embora já habilitados, embora já experientes,
Isso não significa que podemos continuar fazendo o que estamos fazendo sem que continuamente retornemos à Escritura para ver se o que estamos fazendo está correto. E é isso, meus amados irmãos, que nós temos feito ao longo da conferência, retornar às Escrituras para ver se o que temos feito estamos fazendo corretamente, se o que estamos desenvolvendo segundo o padrão divino. E se porventura formos achados em falta, com muita humildade, corrigirmos a rota, corrigirmos o caminho, corrigirmos as nossas atividades, corrigirmos a nossa forma de pensar, corrigirmos a nossa forma de sentir, não tendo como base o padrão do outro, o sucesso do outro, mas tendo como base sempre a Escritura. E tomando então as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como padrão, como sã doutrina para o estabelecimento do nosso programa de evangelização, da nossa prática evangelística, eu gostaria então de destacar alguns aspectos que efetivamente mostram, apontam que estamos cumprindo a grande comissão, de acordo com o designado por aquele que a instituiu, o Senhor Jesus. Creio que quando observamos estes elementos que pretendo destacar, entendo então que o cumprimento da grande comissão se realiza. E qual é então o primeiro elemento que eu gostaria de destacar aqui no que diz respeito ao cumprimento da grande comissão? Em primeiro lugar, a exaltação de Cristo. Cristo é a primazia na grande comissão. A grande comissão existe por conta do nosso bendito e glorioso Salvador. Então a sua exaltação, a sua glorificação deve ser o elemento principal, fundamental, essencial na ação evangelística, na ação missionária, na pregação do Evangelho. Quando a glorificação de Cristo não é a primazia, certamente estamos fadados ao fracasso, ao desvio, ao desânimo, ao erro. Portanto, precisamos começar todo o trabalho de evangelização, de pregação e de missões com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe como diz o versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A grande comissão começa com Ele. Mas temos, amados irmãos, por nossos erros, por nossas limitações, por nossos equívocos, invertido a ordem. Temos cometido este erro, não poucas vezes, porque em algumas circunstâncias priorizamos mais a obra do que aquele que nos convocou para a obra. Temos a missão, a evangelização como um fim em si mesmo, e a missão e a evangelização não é um fim em si mesmo. Então muitas pessoas acabam desenvolvendo a atividade evangelística, missionária, por conta de um ativismo. São pessoas dinâmicas, são pessoas proativas, são pessoas que desenvolvem com excelência diversas atividades, e elas então desejam desenvolver a atividade de pregação do Evangelho, de anúncio do Salvador, baseado no seu dinamismo, baseado na sua atividade, e isso está errado. Louvado seja Deus por aqueles que são dinâmicos, daqueles que são proativos, mas esta não é a causa inicial, nem a base da pregação do Evangelho. Percebemos com tristeza que muitos propõem a pregação do Evangelho por conta de uma competição. Eles percebem, notam que a igreja ao lado está pregando o Evangelho, está distribuindo folhetos, está anunciando a Cristo, e então a nossa igreja não pode ficar para trás, a nossa igreja tem que estar no mesmo patamar que aquela, melhor seria que superasse a outra. Então nós precisamos pregar, nós precisamos ter atividade, nós precisamos desenvolver elementos para a pregação do Evangelho, para competir com o outro. Isso não é bíblico, isso não é correto. Não é para isso que nós fomos chamados, de forma alguma. Nós, pastores, muitas vezes, os concílios, outras tantas, são pressionados à pregação do Evangelho por conta de um bendito relatório que tem que ser entregue no final do ano. E aquele relatório será comparado com outro relatório.
E fica muito chato para a nossa igreja, que é a primeira igreja, que é a maior igreja, ter um resultado inferior a outras igrejas. Então vamos fazer as coisas, vamos desenvolver atividades, vamos botar o povo na rua, porque no final do ano nós precisamos ganhar o prêmio, nós precisamos ganhar o destaque, nós precisamos receber o diploma de honra ao mérito. Então estes elementos, meus amados irmãos, são elementos pífios. Estes elementos não são elementos nobres, não são elementos saudáveis, não são elementos bíblicos. Não é por conta da obra em si que nós realizamos as tarefas. É perigosíssimo, é grave quando realizamos a coisa certa com a motivação espúria, com a motivação errada, com a motivação antibíblica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 5. Nós leremos alguns relatos em Atos dos Apóstolos a respeito de coisas certas com motivações erradas. Veja o que diz os versos 1 a 11 do capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Barnabé, cheio do Espírito Santo, vendeu a sua propriedade e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos para que os necessitados fossem socorridos. Ananias e Safira viram aquilo. Isso é bom, isso é certo, isso dá destaque, torna o doador proeminente. Nós não vamos ficar atrás, nós vamos fazer a mesma coisa que ele fez. E eles venderam a sua propriedade. Só que Barnabé fez aquilo cheio do Espírito Santo. Ananias e Safira, o texto diz que Satanás encheu o coração deles. É para competir, é para concorrer. Só que a motivação era uma motivação espúria. Nós não devemos pregar o Evangelho para concorrer com quem quer que seja, para competir com quem quer que seja, para ter o nosso nome exaltado por quem quer que seja, para receber um diploma de quem quer que seja. A nossa pregação deve estar focada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Avance um pouco mais, veja no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, outro exemplo. Agora nos versículos 18 a 24. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade
e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ele viu Pedro realizando algo potentoso. Eu também quero. Por que só Pedro? Eu tenho condições, eu tenho dinheiro para comprar. Ou mudando o que deve ser mudado, eu tenho habilidades, eu tenho competências, eu posso fazer a mesma coisa que o outro faz. Eu quero, mas o problema está no coração, o problema é a motivação. A motivação é espúria. O trabalho é certo, mas a motivação é espúria. E quantas vezes, meus amados irmãos, bate em nosso coração, ou assalta o nosso coração, uma motivação espúria para fazer aquilo que é santo, para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que é íntegro. Finalizo essa sessão de exemplos com o que está registrado no capítulo de número 19, também de Atos dos Apóstolos, agora a partir do versículo de número 13. Diz o texto: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando-o a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Me chama a atenção a pergunta que foi formulada: mas vós, quem sois? Não é o que faz, é efetivamente o que se é essência, natureza, coração. Então, meus amados irmãos, a obra não pode ser feita tendo como objetivo final, primordial, a própria obra. Vamos fazer porque todos estão fazendo. Vamos fazer porque quem está fazendo está alcançando sucesso. Quem está fazendo está alcançando proeminência. Quem está fazendo está tendo êxito. Então vamos fazer também. É um perigo quando a obra em si mesma ocupa o lugar do Senhor da obra. E não poucas vezes estamos fazendo desta maneira. É possível gastarmos tanto tempo, é possível gostarmos tanto da realização de algumas coisas, que até nos esqueçamos dos reais motivos para a ação. John Piper nos alerta: é possível ser distraído de Deus ao se estar tentando servi-lo. Isso é um alerta solene. Vou repetir: é possível ser distraído de Deus ao se estar tentando servi-lo. E um exemplo clássico está registrado em Lucas capítulo 10, dos versos 38 a 42, que é o exemplo de Marta e Maria. Então não vamos nos distrair com a obra, não vamos amar mais a obra do que o Senhor da obra. É necessário fazermos a obra por conta daquele que nos capacitou. Mas há um outro elemento que deve chamar a nossa atenção e para o qual devemos estar atentos. O homem não deve ser o principal motivo da nossa pregação. Alguém já falou aqui em um dos momentos a respeito dessa questão de vamos salvar almas. E o corpo fica onde? É importante pensar nisso. A nossa motivação primária, principal para pregar o Evangelho, não é o homem a quem será pregado o Evangelho, é a glória de Deus. Porque se a nossa motivação primeira para pregar o Evangelho for aquele que está diante dos nossos olhos, nós corremos um grande perigo. Porque se nós nos afeiçoarmos a Ele, nós vamos empreender tudo que estiver ao nosso alcance para evangelizá-lo. Agora, se nós não gostarmos dele, porque nós somos seletivos, nós temos um padrão de quem merece e quem não merece o Evangelho. Quando nós nos deparamos com um chefe de família, um homem responsável,
cumpridor dos seus deveres, alguém a quem nós classificamos como amigo do Evangelho, e nós achamos que ele está a um passo de se converter por conta da sua índole quase irretocável, nós temos todo o apreço para evangelizá-lo, porque ele é um bom pai de família, ele é um bom funcionário, ele é um bom cidadão, ele é uma pessoa de respeito, é uma pessoa que respeita os outros, contribui para a sociedade. Como eu disse, é quase um salvo, é um amigo do Evangelho. Então esse vale a pena. Agora, e quando for um estuprador, um bandido, quando for um criminoso, quando for alguém perverso, maligno, alguém com muitos crimes nas costas, será que nós teríamos o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma graça, a mesma misericórdia para evangelizá-lo? Ah, como nós somos seletivos. Então, se o homem for o centro, o cerne, a motivação principal da nossa evangelização, nós vamos escolher a quem evangelizar, nós vamos escolher a quem pregar, nós vamos escolher quem merece. Não pode ser o homem, o que deve nos mover deve ser a glória de Deus. Houve um missionário que ficou triste com o êxito da missão, e eu me refiro a Jonas. É um caso clássico de um missionário bem-sucedido e que ficou triste com o sucesso que teve. Por quê? Porque ele entendia que aqueles a quem ele foi direcionado não eram merecedores, não eram dignos, não deveriam ter o fim que tiveram. Então, quando Jonas foi enviado a Nínive, ele disse: eu não vou, não quero. A sua pregação foi uma pregação que agradaria a muitos na igreja dos dias de hoje, rápida. E quando ele viu o resultado, ele disse: eu não disse que se eu pregasse aqui, se ele se arrependesse, o Senhor ia ter misericórdia? Eu não disse disso. Então ele não queria o sucesso, ele não queria o resultado, porque ele não amava aquelas pessoas. Então nós não podemos evangelizar, nós não podemos sair primordialmente por conta de quem é objeto da nossa ação evangelística. Bom seria que amássemos todas as pessoas, que nos esforçássemos por todas as pessoas, que fôssemos diligentes para com todas as pessoas, mas o nosso coração é enganoso, o nosso coração é seletivo. Por isso, nem a obra em si mesmo, e nem aquele que será alcançado pelo resultado do nosso trabalho, aquele que será objeto da nossa evangelização, pode ter da nossa parte a primazia. A primazia será sempre Cristo. Eu evangelizo por conta de Cristo, eu prego por conta de Cristo, eu quero a glória de Cristo, e é por isso que eu vou pregar. E então eu pregarei com amor, eu pregarei com ênfase, eu pregarei com dedicação, eu pregarei indistintamente, eu pregarei em qualquer tempo e em qualquer lugar, porque eu tenho como o ponto central da minha pregação a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a razão da grande comissão. Quando ontem pastor Hernandes falou a respeito da pessoa de Cristo, eu fiquei a pensar, e ele estava descrevendo o ser do nosso Redentor e as obras do nosso Redentor. E eu fiquei ali sentado, como ele está assim, pensando, quanto isso nos empolga, quanto isso aquece o nosso coração, quanto isso faz os nossos olhos brilharem, saber a respeito do ser glorioso do nosso Redentor, saber a respeito das obras gloriosas do nosso... Deveria ser isso a mover o nosso coração, a nos impulsionar, a nos levar para frente. Mas quando nós queremos o reconhecimento público, o elogio público, a distinção pública, e quando o elogio, o reconhecimento e a distinção não vem, nós nos aborrecemos, nós não queremos avançar, porque a nossa expectativa foi frustrada. Se pregamos e a pessoa não responde conforme imaginávamos que íamos responder, já desprezamos. Por quê? Porque nós estávamos fazendo algo para o nosso deleite, para o nosso agrado, para o nosso contentamento, para a nossa satisfação, e não para a glória
de Cristo. Por isso a grande comissão não começa nem comigo nem com você. A grande comissão começa com o Filho de Deus. Sim, com o Filho de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O texto começa com o próprio Cristo falando de si. Nossa ação tem como foco central anunciar aquele cujo nome está acima de todo nome. Sem Jesus não há missão, não há mensagem, pois Ele é o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Nossa tarefa é fazê-lo conhecido, é proclamar sua glória, sua majestade, seu poder, sua gloriosa salvação. E aí novamente eu cito John Piper, assim ele nos alerta: se a busca da glória de Deus não é colocada como ordem acima da busca do homem nas afeições do coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido e Deus não será propriamente honrado. Vou repetir: se a busca da glória de Deus não é colocada como ordem acima da busca do homem nas afeições do coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido e Deus não será propriamente honrado. A grande comissão só é adequadamente cumprida quando a glória de Deus está acima de tudo, quando está acima de qualquer coisa. Nada pode ser comparado à glória do nosso Deus. Mas há um outro elemento aqui que merece a nossa consideração no que diz respeito ao cumprimento da grande comissão, e aí está no versículo de número 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui nós temos algo de muito grave, uma consideração muito séria a realizar, que diz respeito à urgência e à abrangência. O ID nos impulsiona a imediatamente cumprir aquilo para o qual fomos chamados. O ID nos impulsiona para urgentemente fazer aquilo para o qual fomos designados, e aonde quer que sejamos levados. Isso é de suma importância. Vamos começar a respeito da urgência. Será que consideramos realmente a importância da urgência no que diz respeito à pregação do Evangelho? Será que os nossos atos, eles são coerentes com o nosso discurso ou com a nossa expressão racional acerca da importância do lugar e do papel da pregação, do anúncio do Evangelho na nossa vida diária? Temos urgência na pregação do Evangelho? Certamente que podemos afirmar que neste auditório todos atestariam a importância da urgência na pregação do Evangelho. A grande questão é se efetivamente estamos fazendo, como bem abordou o pastor Hernandes em uma das suas exposições. Nós temos tempo para todas as atividades, nós temos tempo para todas as programações, nós nos empenhamos arduamente em múltiplas atividades dentro da igreja e para a satisfação do público consumidor existente na igreja. E a urgência quanto à pregação, para que aqueles que estão fora da igreja possam ouvir acerca das boas novas. Se chove, não é tempo de pregar. Se faz sol, também não é tempo de pregar. Se é dia de semana, não é tempo de pregar. E se é final de semana, também não é tempo de pregar. E quando é tempo de pregar? E quando é tempo de anunciar? E quando é tempo de evangelizar? Nós temos tempo para estudar,
temos tempo para trabalhar, temos tempo para o lazer, temos tempo para o descanso, nós temos tempo para tudo e temos uma prioridade. Vejo que numa sociedade secularizada na qual vivemos e que tem contaminado tão grandemente a igreja, ganhar dinheiro é uma prioridade. As pessoas se esforçam para ganhar dinheiro, para ter recursos. Elas não se atrasam, elas não chegam atrasadas, elas não postergam. Você fala com a pessoa que quer ganhar dinheiro, mas é agora, estou pronto, estou disposto, estou animado. E no que diz respeito à pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho requer urgência. É agora, é já. Abra sua Bíblia, no capítulo 4 do Evangelho que nós estamos consultando. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. A partir do verso de número 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não é só que eles deixaram as redes, é que eles deixaram imediatamente. Quando nós chegamos no versículo de número 22, temos um relato semelhante, mas vamos para o versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Acho interessante, meus amados irmãos, que no primeiro texto, no primeiro exemplo, eles deixam coisas materiais, deixam as redes e o barco. No segundo, há um outro elemento além do material, há um elemento afetivo. Eles deixam redes, barco e o pai. E diz o texto que no mesmo instante. A pregação do Evangelho é urgente. A pregação do Evangelho não pode ser postergada. Não pode haver procrastinação na pregação do Evangelho. Por favor, Atos, capítulo 16. Versos de 6 a 10. Atos, capítulo de número 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim que teve a visão, imediatamente. E aí a pergunta é: qual a prioridade no que diz respeito à pregação do Evangelho? Qual a prioridade na sua vida? E aqui há um elemento muito sério que nós precisamos desmistificar. É que para muitas pessoas evangelização é uma programação. Então a pessoa diz: mas nem sempre quando a igreja marca a evangelização eu posso, porque o senhor é pastor, o senhor ganha para isso, mas eu não, eu que não trabalho para ver se no final do mês minhas contas estão pagas. O senhor pode ir para a evangelização a qualquer hora que a igreja marcar, mas eu não. Como se evangelização fosse
uma programação, como se houvesse dia, hora para evangelização. Então muitos cristãos, eles estão acomodados e são condicionados por esta mentalidade. Quando criança, eu frequentava uma igreja que tinha por tradição evangelizar domingo à tarde. Então você tinha que participar da escola bíblica dominical, participar de alguma outra atividade que tinha após a escola bíblica dominical, você corria para casa, almoçava e tinha que voltar para a igreja. Por quê? Porque domingo de tarde era dia de evangelização. E nós acabávamos por nos acostumar com isso. Não precisava evangelizar segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, porque tem domingo à tarde. Então tem cristãos que têm aí o seu momento único e exclusivo para evangelização. A evangelização não tem dia, nem tem horário, nem é programação. A evangelização é um estilo de vida, deve fazer parte do seu viver, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, você sempre terá a oportunidade de falar das boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você não precisa ficar esperando uma oportunidade, você não precisa ficar esperando uma oportunidade. Fale, e fale imediatamente. Mas a abrangência nos leva à compreensão de que em todas as partes há pessoas aguardando pela boa nova do Evangelho. Aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no estado, no país, no mundo. Nós não podemos agir de forma restrita. Onde quer que formos chamados, devemos ter a compreensão de que ali devemos pregar o Evangelho. Não pode haver aquela ideia de que primeiro nós vamos ocupar todo o bairro e só depois de ocupar todo o bairro vamos partir para outro bairro. Nós devemos evangelizar simultaneamente. Nós devemos evangelizar continuamente. É aqui, ali, acolá, aonde formos chamados. A nossa visão é muitas vezes restrita, é muitas vezes limitada, é muitas vezes condicionada. Nós muitas vezes não nos imaginamos tendo a oportunidade de ultrapassar fronteiras, de ir além. Saiba que nós fomos chamados para que imediatamente e de forma abrangente possamos levar as boas novas. E aqui, meus amados irmãos, me permitam, não sou um especialista na área, há no auditório pessoas muito mais capacitadas que eu nessa matéria, mas hoje, com as redes sociais, algo que você publica aqui no Forte São João está disponível para o mundo todo. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Os recursos existem, as oportunidades elas existem. O que nos falta muitas vezes é a visão da abrangência para com a missão da pregação do Evangelho. Nós fomos chamados a ultrapassar fronteiras, não só fronteira econômica, não só fronteira intelectual, não só fronteira cultural, mas fronteiras geográficas. É uma realidade. Então, quando nós não temos visão a respeito disso, nós não estamos cumprindo a grande comissão de forma coerente. Se nós não temos urgência e não temos a percepção da abrangência, nós estamos falhando na grande comissão. E nós precisamos ter a compreensão de que a grande comissão exige urgência e abrangência. Finalizo com o terceiro elemento que entendo ser pertinente para o cumprimento da grande comissão. Em primeiro lugar, a glória de quem comissionou, o Senhor Jesus. Esse é o primeiro elemento. Em segundo lugar, a urgência e a abrangência. E em terceiro lugar, a fidelidade. Olha o que diz o texto:
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não me considero uma pessoa criativa, eu tenho grande dificuldade nesta área, mas criatividade não é o elemento fundamental, principal para a pregação do Evangelho. Quando há criatividade, é bom, não é ruim ser criativo, mas não é o elemento principal, fundamental. O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Nós fomos chamados para o exercício da fidelidade na pregação do Evangelho e não da criatividade. Se Deus for servido em nos dar a criatividade, louvado seja o seu nome, mas certamente a fidelidade é requerida de cada um de nós. Nós fomos chamados para ensinar pessoas acerca de Jesus. Elas serão ensinadas, elas serão doutrinadas com aquilo que nós recebemos dele. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Somos chamados à fidelidade. E aqui, meus amados irmãos, há algo de extrema importância. Ninguém aqui foi chamado para ser o destaque, ninguém aqui foi chamado para fazer sucessores, ninguém aqui foi chamado para ter um séquito, uma comitiva. Nós fomos chamados para apontar para Ele. Então nós temos que ter zelo para ensinar aquilo que Ele nos ensinou e que está na Sua palavra. E aqui tem uma questão muito séria, é que muitos querem sair para ensinar, mas eles nem sequer vieram para aprender. Esse é um grande problema. Por que é que nós temos aí um desastre no que diz respeito à pregação do Evangelho em determinados setores, em determinados lugares? É porque pessoas se auto-intitularam capacitadas, chamadas, seguidores, e elas estão por aí ensinando aquilo que nem sequer elas aprenderam. Então, antes de cumprir Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, é necessário cumprir Mateus 11. O que é que diz lá em Mateus 11? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, primeiro se aprende acerca de Jesus, primeiro se experimenta o novo nascimento, primeiro passa-se pelo processo da regeneração, primeiro é nova criatura, aí depois sai para pregar o Evangelho. Senão acontece o que aconteceu lá com os filhos de Seva, lá com os exorcistas. Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e você? Você, quem é você? Então essa é uma questão fundamental no que diz respeito a ensinar outros acerca da pessoa bendita de Jesus. Ninguém pode oferecer aquilo que não possui. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, antes de ensinarmos pessoas, precisamos ter a certeza de que estamos aprendendo com o Senhor Jesus, e só então ensinarmos a outros, e ensinarmos aquilo que Ele nos legou, e ensinarmos aquilo que Ele nos concedeu, e ensinarmos aquilo que Ele quer que seja ensinado. Não é a minha opinião, não é a opinião do Senhor, não é a opinião dos senhores. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em transmitir a nossa opinião, a nossa posição, a nossa concepção, a nossa visão, a nossa interpretação, e nem um pouco preocupados em ensinar aquilo que efetivamente está para ser ensinado, que é a palavra de Deus, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. A glória do discipulador cristão não é a originalidade, e sim a fidelidade a quem o comissionou. Está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, parte A. Ser obreiro aprovado é condição indispensável para quem ensina. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 2 e 15. Para todo aquele que tem posto a mão no arado. Não queira ser original, no sentido de inédito. Na verdade, corra daquele que arvora para si a prerrogativa de ensinar algo inédito, novo. Nós lidamos com o velho e glorioso Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Escritura e toda Escritura. Nós às vezes somos seletivos até com a Escritura. E o apóstolo Paulo disse aos presbíteros: eu estou consciente de que vos anunciei todo desígnio de Deus. Quando é que nós cumprimos a grande comissão? Quando Cristo é o objetivo primordial da nossa pregação. Quando a glória ao seu nome é a ênfase principal do nosso labor. Quando temos a percepção correta, bíblica, que é urgente e abrangente o trabalho para o qual fomos chamados. E que temos sob os nossos ombros o encargo de sermos fiéis, de transmitirmos com precisão, de anunciarmos com critério aquilo para o qual nós fomos comissionados. É triste, muito triste, quando o pregador ele se esforça para trazer àqueles que estão ao seu dispor aquilo que é fruto da sua imaginação, da sua criatividade, da sua engenhosidade, da sua sabedoria, da sua expertise. É muito triste, porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, como já foi lido aqui hoje. Prega a palavra, prega a palavra. Finalizo com algo que já foi pontuado aqui. É a bendita companhia do Senhor Jesus. A finalização do texto diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A grande comissão começa com Jesus, e a grande comissão continua com o Senhor Jesus. Saímos porque fomos chamados, continuamos porque temos a garantia da sua bendita e gloriosa presença. Ele está conosco. William Carey disse algo a respeito desta questão. Assim ele se expressou: quando deixei a Inglaterra, a minha esperança de conversão da Índia era muito forte, mas em meio a tantos obstáculos, ela viria a morrer, a menos que fosse sustentada por Deus. Bem, eu tenho a Deus, e a sua palavra é a verdade. Ainda que as superstições dos pagãos fossem 1000 vezes mais fortes do que são, e o exemplo dos europeus 1000 vezes pior, mesmo que eu fosse deserdado por todos e perseguidos por todos, ainda assim a minha fé, fixa na palavra que não pode falhar, se elevaria acima de todos os obstáculos e venceria cada tentação. A causa de Deus triunfará. Não podemos ser ingênuos que na pregação do Evangelho não enfrentaremos adversidades, obstáculos, lutas. Nós
enfrentaremos. Uns com uma maior intensidade, outros com uma menor intensidade. Alguns a um preço altíssimo, outros com um preço um pouco menor. Mas todos nós enfrentaremos dificuldades. O que vai nos permitir a continuar na caminhada é a consciência da presença bendita dele conosco. É isso que vai nos dar as condições para que possamos seguir adiante. William Carey, que saiu tão otimista, achando que imediatamente ele haveria de ter êxito na sua missão, diante dos obstáculos, foi levado a refletir que não era a sua visão inicial que o haveria de manter na missão. Era a certeza da presença de Deus, do poder da sua palavra, da graça que o haveria de assistir. E ainda que eles fossem mais pagãos do que efetivamente eram, e os europeus menos cristãos do que efetivamente eram, ele continuaria firme, porque ele não dependia nem do paganismo daqueles que estavam por receber a palavra, nem do mau testemunho daqueles que se diziam seus irmãos. Ele estava confiado na bendita promessa do nosso Deus. A grande comissão, ela é devidamente cumprida quando a glória de Deus na pessoa do seu Filho é a primazia do nosso trabalho, quando nós agimos com urgência e temos a percepção da abrangência com que se deve pregar o Evangelho, e quando somos fiéis na pregação da mensagem, não trazendo algo da nossa mente nem do nosso coração, antes de tudo, repetindo aquilo que o Senhor nos deixou, a mensagem que é a verdade e que certamente em todo o tempo triunfa. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus nos dê graça e nos assista no seu labor.